13 de maio, Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, a Coalizão Negra por Direitos convoca manifestações em todo o país para exigir justiça para as vítimas do massacre na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e de todas as operações policiais que resultaram nas mortes nas favelas e comunidades do Brasil. A gente vai falar sobre esse assunto com a Adriana Moreira, ela que é integrante da Coalizão Negra por Direitos e faz parte da organização desses atos convocados para hoje. Olá, Adriana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É sempre muito importante num dia como hoje a gente poder comunicar os motivos pelos quais nós estamos nas ruas, comunicando a sociedade brasileira, mobilizando os movimentos sociais e todas as pessoas interessadas no fato do Brasil se tornar efetivamente, né, um Estado que garanta a vida de absolutamente todas as pessoas, o porquê nós estaremos nas ruas. Então eu agradeço profundamente a oportunidade de estar com vocês da Rádio Brasil Atual. A gente que agradece, Adriana. Nós estamos aqui dedicando uma boa parte do nosso jornal justamente para abordar essa questão. Já colocamos aí 2 reportagens. Agora você que vai ter essa fala nesse momento. Adriana, vamos falar inicialmente sobre 13 de maio, essa data, né? Nas escolas, ainda essa data é celebrada como a abolição da escravatura, né? E exatamente existe essa preocupação em transformar essa data como Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. A importância disso, que as pessoas se conscientizem dessa data, dessa mudança de postura, enfim, desse novo significado, que já é velho, por sinal. É importante a gente dizer que o dia 13 de maio nunca foi abandonado pelo movimento negro. O movimento negro sempre reivindicou a data do 13 de maio como um momento de denúncia, de uma abolição mal concluída, isto é, a gente teve uma abolição inconclusa, uma legislação que, de fato, do ponto de vista jurídico, abriu mão da legislação que dizia a respeito da escravidão da população negra, mas que, entretanto, não se efetivou do ponto de vista da garantia dos direitos mínimos à sobrevivência dessa população. E assim nós caminhamos durante todo o século XX, entramos no século XXI, fazendo esse debate de como que o Estado brasileiro poderia conseguir construir políticas públicas de maneira a garantir a sobrevivência da população negra. E, nesse sentido, o movimento negro brasileiro sempre reivindicou o 13 de maio como uma data de denúncia do racismo. Inclusive, quando a gente vai falar das escolas brasileiras, nas diretrizes da educação para as relações étnico-raciais, está determinado lá, essa diretriz foi redigida pela professora Beatriz Gonçalves e Silva, ela trabalha com esse dado, né, que o dia 13 de maio é um dia de denúncia do racismo na sociedade brasileira. Não é um dia de se comemorar, mas é um dia de se refletir sobre como o racismo é um sistema de dominação, é uma ideologia dominante, é uma maneira de você pensar o gênero humano a partir de hierarquias e de estabelecer um valor, hierarquias que estabelecem valor diferenciado sobre as vidas humanas no Brasil e no mundo. Muito bem. Bom, e a gente tem essa trágica tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, essa execução sumária de jovens negros da favela do Jacarezinho, e isso aí estará exatamente presente nessas manifestações. Eu quero que você fale sobre como você está vendo, né, essa tragédia toda, enfim, que está abatendo esses nossos irmãos cariocas, né? E queria que você falasse onde que vai se dar exatamente as manifestações hoje, Adriana. Bom, é importante a gente dizer que, de fato, a semana passada, quando isso aconteceu e veio a público, isso chamou a atenção nacional, dada a crueldade, né, do que aconteceu na favela do Jacarezinho. A favela do Jacarezinho, historicamente, ela não é uma favela que tem uma disputa acirrada com a polícia, então isso nos chocou, dada a tamanha crueldade. Foi, de fato, um massacre,
o ocorrido na favela do Jacarezinho, porque a gente teve 28 mortes, mas a gente tem toda sorte de violências que ocorreram durante a invasão da favela, no momento que a gente está passando por pandemia, e que o Superior Tribunal de Justiça já havia determinado que não era possível ocorrer invasão de favelas durante a pandemia. Mas as invasões de favelas já estavam ocorrendo, em particular na Baixada Fluminense, durante a pandemia. Então, existe uma hipótese que está sendo trabalhada aí, porque o presidente Bolsonaro esteve junto com o governador do Rio de Janeiro naquela oportunidade, nos dias anteriores. O presidente Bolsonaro, ele estava ofendendo, né, estava demonstrando o seu descontentamento com as posições do Superior Tribunal de Justiça Federal no último período de maneira bastante enfática. A gente sabe que o Exército ele não tem condições, as Forças Armadas não têm condições de sair para a rua, e que, de fato, a base armada do Estado brasileiro neste momento, e que está, de fato, alinhada com o governo Bolsonaro, são as Forças Armadas da Polícia Militar. Então, uma ação dessa, ela está dizendo para a gente, está dizendo para a população negra, diz também para a população indígena, que nós somos estoques de vida que podem ser dispostas e colocadas em risco a qualquer momento, sobretudo quando a gente está localizado em territórios inimigos e controlados pelo Estado, como são bairros periféricos, favelas e morros no Rio de Janeiro, né? Então, acho que é um exemplo bastante cabal de como o Estado brasileiro trata territórios as favelas, os morros, as periferias, tratam como territórios inimigos. E as pessoas que lá residem, via de regras, população negra, são tratadas como vidas que podem ser dispostas pelo Estado, numa queda de braço entre o bolsonarismo e, em alguma medida, determinações legais do Superior Tribunal de Justiça Federal que estão lá junto com o Estado de Direito. Acho que é uma coisa bastante importante para a gente pensar. Ademais, esse modelo de ação que aconteceu no Rio de Janeiro, ele não é novo. O Brasil, do ponto de vista estrutural, ele se constrói a partir desse sistema racista, e, portanto, se a gente for ver na história, o direito à maternidade não é um direito tranquilo para as mulheres negras. Os filhos das mulheres negras, historicamente, são retirados. Se a gente for pensar nas irmandades negras que se organizam desde o século XVIII no Brasil, muitas das vezes elas se organizam para tentar recolher fundos e recursos para conseguir retomar os filhos das mulheres para os seus cuidados, porque eles eram tomados pelo Estado para o trabalho escravo, ou eram tomados pelo Estado para ir para reformatório, e muitas vezes eram assassinados. Então, não é uma novidade para o Estado brasileiro esse modelo de política de gestão da vida da população negra. Então, ele é bastante simbólico, assim como o que aconteceu em 2006 com as Mães de Maio, assim como aconteceu com as Mães de Manguinhos, assim como aconteceu com as Mães da Candelária. Esses não são eventos isolados, eles são eventos que se repetem no tempo e na história, e o Brasil ele precisa, de fato, encarar que o racismo é um sistema que organiza as relações sociais, que hierarquiza o valor das vidas humanas, e que, se de fato ele tem interesses em tornar uma democracia, ele precisa, primeiro, conseguir implodir essa hierarquia de valorização das vidas humanas que estão colocadas, inclusive na gestão das políticas públicas, inclusive na gestão das políticas públicas da vacinação pela Covid. Por isso que hoje, em todas as capitais do Brasil, nós teremos atos. Tem atos às 10 da manhã, tem atos às 2 da tarde, e aqui em São Paulo, o nosso ato começa às 17 horas no Vão Livre, no MASP. Nós teremos diversos setores. Frente Brasil Popular está com a gente, a Frente Povo Sem Medo está com a gente, os professores em greve pela vida também estarão com a gente, todos unidos nesse sentido de gritar que o povo negro vai viver, porque o povo negro é protagonista na construção da riqueza produzida pelo Brasil, e ele protagoniza as piores mazelas que o Brasil também produziu. E que nesse momento histórico, que a desgraça brasileira é nomeada e gerida pelo que a gente conhece pelo título de bolsonarismo, a gente vai protagonizar também a derrocada desse governo.
Adriana, como você disse, aqui em São Paulo vai ser ali no vão do MASP, é isso, na Avenida Paulista. Que horas que vai começar? A nossa mobilização começa às 17 horas no Vão Livre do MASP. Vão ter palavras de ordem, Tá, vão ter faixas, vão ter o carro de certo. som. 5 da tarde. No Rio de Janeiro vai ser na Candelária, no centro da Isso, cidade, no isso. Distrito Federal, em frente à sede do STF, na Praça dos Três Poderes, dando aqui só alguns, mas a gente sabe que na coalizão negra por direitos.org.br está lá a lista toda, justamente para as pessoas que estão em diversos estados, como o nosso jornal aqui é nacional e internacional, as pessoas ficam sabendo. Falando em internacional, Adriana, é importante nessa manifestação para chamar a atenção dos organismos internacionais, não é isso? Isso é muito importante, inclusive no nosso manifesto internacional, no nosso manifesto nacional, que também a gente traduziu e divulgou internacionalmente em virtude da nossa. A gente tem uma aliança internacional Brasil, América Latina e países africanos da diáspora, porque historicamente são as alianças internacionais que fazem em alguma instância um poder interno nos países para derrocada em alguma medida de sistemas institucionais racistas. Então a gente também fez esse movimento de denunciar o que aconteceu. Mas antes disso, a gente já tinha feito denúncias do modelo das políticas racistas do governo Bolsonaro, em particular das políticas voltadas para o combate à suposta criminalidade, do pacote anticrime do governo Moro. O governo Bolsonaro já foi denunciado na OEA, porque o pacote anticrime, que foi remodelado, mas mesmo assim ele continua sendo um pacote que seleciona aquelas pessoas que seriam presas a partir de perspectivas eugenistas e racistas para serem presas, e, inclusive, esse último empreendimento do governo Bolsonaro, que diz respeito à maneira como as armas serão controladas e a como as pessoas acessarão as armas, também está no bojo do nosso pacote de denúncias internacionais, que está num pacote geral da maneira como o Brasil ele desenvolve um processo de genocídio sobre a população negra brasileira. Principalmente agora durante a pandemia, né, Adriana? Principalmente durante a pandemia. Se a gente leva em consideração, por exemplo, que em nenhum momento quando foi pensado um plano nacional, esse arremedo de plano nacional de combate à pandemia, levou-se em consideração território, acesso aos serviços públicos de saúde e distribuição de EPIs para a população, levando em consideração a questão étnico-racial, a questão quilombola, a questão indígena. Portanto, essas populações são as populações que têm mais dificuldade de acessar os serviços de saúde. A gente está considerando que esse planejamento de política faz com que as pessoas que historicamente têm mais facilidade de sobreviver a qualquer circunstância sobreviverão. Daí a gente tem os resultados que as principais vítimas da pandemia são as populações indígenas, a população quilombola, os homens negros que historicamente têm baixa escolaridade e se colocam e trabalham em situações de bastante vulnerabilidade já. Então trabalham na rua, trabalham em serviços pesados, durante a pandemia não tiveram condições de se proteger, de maneira que eles também são muito vulnerabilizados e são as principais vítimas do processo da pandemia. Além disso, o Plano Nacional de Vacinação é um problema grave, porque no final das contas, essa primeira etapa de vacinação, ela contempla, em particular, as pessoas mais velhas e brancas, que moram em centros urbanos, que tiveram uma trajetória de vida bastante... que puderam preservar a sua vida nessa trajetória, né? Que tiveram acesso a equipamentos de saúde, e que isso é ótimo, a gente não é contrário a isso. Agora, a gente tem que discutir como que a gente constrói essa universalização. Por exemplo, a população negra, ela não tem essa longevidade. Como que a gente vai conseguir imunizar os mais velhos entre os negros? Por que os mais velhos entre os brancos são imunizados primeiro que os mais velhos entre os negros? Isso também difere de acordo com o espaço que essas pessoas, os territórios que essas pessoas moram na cidade. Por exemplo, a longevidade na cidade de Tiradentes é de cerca de 57 anos. Em Perdizes, é de quase 80 anos.
Como que a gente faz para garantir a imunização das pessoas mais velhas da cidade de Tiradentes? Isso é uma questão e que em nenhum momento foi levado em consideração. Como o Plano Nacional de Imunização não prevê, por exemplo, a população quilombola, ou trabalha muito precariamente essa questão, quando chega nos estados e nos municípios para a população quilombola ser vacinada, o debate é muito mais difícil. Tem municípios e estados que não reconhecem a população quilombola. Então, essa população que é vulnerável tem dificuldades de acesso à vacina. Tudo isso faz com que a população negra fique mais vulnerável e tenha menos acesso à vacina. Se a gente, de fato, quer pensar um plano de vacinação que pense a universalidade da vacina, a gente tem que pensar território, pertencimento étnico-racial, acesso aos equipamentos de saúde. Isso, de fato, é pensar a universalidade a partir dos princípios de equidade. Adriana, amei você. Obrigada. Você tem uma expressão verbal fantástica, um conhecimento profundo. Quero você mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual. Certamente estaremos aí em conexão, viu, Adriana? Estou à disposição. E faço gosto que todo mundo que está escutando possa estar com a gente, todo mundo que acredita que a gente tem que explodir essa noção que a humanidade tem hierarquias de vida, esteja com a gente, que é possível, a gente já sabe que é possível a gente construir um Brasil sem racismo. Um Brasil sem racismo é um Brasil melhor para todas as pessoas, não só para a população negra, tá certo? Perfeito, Adriana. A gente agradece aqui a sua participação brilhante, tão forte, tão ativa, com tanta vitalidade, jovem. Muito obrigada e, com certeza, a gente vai se falando nas próximas semanas. Quero muito a sua presença aqui no jornal, tá bom, Adriana? Tá bom. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Querida. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.